Meu nome é Adilson de Oliveira, sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos. Quando eu era um garoto que tinha 6 ou 7 anos, lá na década de 70 do século passado, eu costumava assistir na televisão uma série de ficção científica que me deixava muito curioso sobre ciência. E depois disso, já no começo dos anos 80, eu adolescente, pude ver a série Cosmos, que passava na televisão, na TV aberta naquela época, e aquilo, o exemplo do Cosmos de Carl Sagan, me inspirou a ser cientista. Naquela época eu já tinha um clube de astronomia, no qual eu e mais alguns colegas desenvolvíamos trabalhos de divulgação de astronomia, de divulgação da ciência. Isso me inspirou a ser físico. E eu vim fazer meu curso de graduação na Universidade aqui Federal de São Carlos, também fiz o meu mestrado, o meu doutorado e me tornei professor dessa universidade. A astronomia sempre foi minha paixão, mas aqui na universidade eu também descobri que existem outras formas muito interessantes da gente fazer em ciência. Então, por isso, atualmente eu trabalho com magnetismo e materiais magnéticos. O magnetismo está presente na nossa vida muito mais que a gente imagina. Embora quando a gente fala de magnetismo, a gente está se referindo muitas vezes à bússola, ao campo magnético da Terra, a presença de materiais magnéticos fazem toda a diferença no nosso cotidiano. Os computadores, os dispositivos em automóveis, os mecanismos que a gente tem aqui, tudo funciona com dispositivos magnéticos. Então a gente tenta estudar as propriedades magnéticas dos materiais, tentamos descobrir quais são, como esse magnetismo ocorre e o que a gente pode fazer para melhorar esse magnetismo, para deixar materiais mais eficientes. Mas como desde garoto eu tinha grande interesse também na divulgação da ciência, essa é uma outra atividade que eu faço com muito carinho, com muita vontade. A gente tem também um laboratório de disseminação do conhecimento, que chama LAB, Laboratório Aberto de Interatividade, no qual a gente desenvolve metodologias para fazer divulgação científica. Trabalhamos com instalações interativas, trabalhamos com programas de televisão, programas de rádio, tudo com o objetivo de tentar levar a ciência de uma maneira menos complicada para as pessoas. Também é fundamental a gente nunca esquecer que a gente também aprende a ciência lendo. Então a gente preza muito por isso, eu sou colunista também da Ciência Hoje, escrevo todo mês sobre ciência, a coluna Física Sem Mistério, já publicamos livros de divulgação científica, justamente com o objetivo daquele que lê isso se inspirar também em fazer a ciência. Eu trabalho com magnetismo e materiais magnéticos, e os materiais magnéticos estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente trabalha é o que a gente chama de nanomateriais e nanomagnetismo. Todo mundo que tem um computador grava as suas informações no disco rígido, e lá no disco rígido tem um fenômeno físico magnético que foi descoberto há menos de 15 anos. Que revolucionou a capacidade dos computadores gravar informações. Chama-se magnetorresistência gigante esse fenômeno. E isso é uma das coisas que a gente descobre quando a gente estuda a propriedade magnética do material na escala muito pequena. Então lá a gente é capaz de transformar, fazer que materiais exibam propriedades que eles não tinham anteriormente. Propriedades que normalmente não possuem, a gente consegue modificar e tê-los. E o magnetismo, em particular, ele é um problema bastante amplo, é um problema que a física quântica explica. Ele é um fenômeno que não dá para a gente explicar com as leis da chamada física clássica. E ele é fascinante justamente por causa disso, porque o magnetismo ele é uma força que atrai, é uma força que manipula informações, é uma força que pode processar informações. Então eu trabalho com essa classe de materiais, que são chamados de nanomateriais magnéticos. Trabalho também com materiais que a gente chama de multiferróicos. Multiferróicos são materiais que, ao mesmo tempo, podem ser magnéticos e ferroelétricos. Então, são materiais que têm propriedades elétricas e magnéticas simultaneamente. Esse é um estudo que está bastante intenso nesse momento, ele é recente, onde você também vai poder desenvolver dispositivos que você usa ora as propriedades magnéticas e ora as propriedades elétricas.
Além disso, a gente tem uma descoberta muito importante que a gente fez aqui em São Carlos, no nosso grupo, é mostrar que materiais chamados polímeros, que são materiais plásticos, em particular o que a gente chama de polímeros condutores, conseguem exibir propriedades magnéticas em temperatura ambiente sem ter um material especificamente magnético dentro dele, por exemplo, o ferro. Então a gente consegue conseguir descobrir esse fenômeno nessa classe de materiais que a gente chama de polímeros condutores, que também pode vislumbrar muitas aplicações. Uma outra coisa que eu faço, que eu também considero parte de pesquisa, é a divulgação científica. Nós temos um laboratório que chama Laboratório Aberto de Interatividade, no qual a gente desenvolve novas metodologias de divulgação científica. Então a gente trabalha com metodologias de produção de vídeos, produção de programas de rádio, programas de TV, instalações interativas, mas todos esses desenvolvimentos que a gente faz, eles sempre têm uma temática por trás. A gente sempre quer contar uma história. Eu acho que as pessoas somente aprendem, somente se envolvem, somente se apaixonam pela ciência se eu contar uma história. Então, todos os nossos projetos, de alguma forma, têm uma narrativa onde a gente vai contando uma história e vai desenvolvendo um tema. É assim que a gente trabalha também com a divulgação científica. Eu acho que o mais importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta. Eu acho que nenhuma atividade humana que a gente se envolva, a gente não perde a oportunidade de ter o seu emprego, ter sua atividade. Pode ter certeza disso. Talvez não fique milionário, não fique rico, mas mais do que dinheiro, a gente precisa ter satisfação naquilo que a gente faz. E eu nunca pensei em outra coisa na vida a não ser físico. Né? Eu me lembro muito quando eu estava na 6ª série do ensino fundamental, um professor, nós tínhamos uma disciplina chamada Educação para o Trabalho. E o professor encomendou, faça um trabalho da profissão que você gostaria de ser. E eu cheguei para o professor e perguntei, a profissão que eu quero ser cientista. Que curso que eu estudo para ser cientista? Aí meu professor lá, talvez com a sua pouca formação, falou, ser cientista, talvez vá fazer física. E aí que eu comecei a procurar, a entender e gostar de física. E casou justamente nessa época, como eu falei sobre a série Cosmos, casou justamente a oportunidade de ligar isso com a astronomia. Né? Que aí eu descobri que para ser astrônomo eu também tinha que ser físico. Mas mais do que isso, eu descobri que na astronomia, o Cosmos não era apenas uma série de astronomia, mas sim de todas as ciências. Então isso me mostrou essa conexão. Em particular a física, todos os físicos, a maioria deles, eu posso dizer isso, devido à sua formação que tem, se sente capaz de tentar abarcar qualquer problema. Então acho que isso é uma característica dos físicos, né? E foi uma característica que eu gostei. Antes mesmo de entrar na universidade, eu fiz curso técnico de contabilidade, trabalhava em empresa, fazia essas atividades, e mesmo assim eu não desisti de ser físico, embora algumas pessoas me diziam, não, vá trabalhar com contabilidade, vá fazer administração de empresa, vá fazer economia, mas eu não desisti de ser físico, né? Aliás, eu tive até professores que me falaram, não faça física que você não vai ter o que fazer na sua vida, etc. Mas isso nunca foi desestímulo para mim, pelo contrário, sempre foi um desafio para mim, e eu fui mostrar, não, eu vou fazer física e vou conseguir, certo? E eu acho que eu consegui atingir o sucesso na minha carreira, né? Hoje eu sou vice-reitor também da universidade, né? Um cargo administrativo que a gente ocupa aqui, mas mesmo assim eu acho que toda essa minha visão de física, que o físico é aquele que gosta de resolver problemas, mas não problemas aquele problema específico, mas sim tentar resolver todos os problemas do mundo, né? A física tem essa visão geral, né? Na qual a gente tenta encontrar explicação para o mundo como um todo, para a natureza como um todo. Então essa forma de pensar, essa forma de agir também ajuda a gente em muitas outras áreas, né? Isso é uma característica que eu acho que é importante do ser físico. Uma das coisas mais interessantes que eu já recebi uma vez na vida foi ter um aluno do meu curso de física que, ao final de uma prova, escreveu que ele só veio fazer curso de física porque ele tinha lido um texto meu sobre física, ficou interessado, ele veio fazer em São Carlos, ele fazia questão de fazer aquela disciplina porque ele queria ser meu aluno pelo menos uma vez no curso. Essa foi a maior retribuição que eu já tive. Mas talvez o que eu gostaria de falar para todos aqueles que querem ser físicos, num país onde a carreira científica não é tão valorizada, eu gostaria de
mesmo assim falar para cada um que tem essa vontade, tem essa curiosidade pelo saber, que jamais desista disso. Jamais desista do seu sonho, jamais desista da possibilidade de fazer a diferença. Eu acho que cada brasileiro nesse país tem a oportunidade de, através da sua formação, do seu estudo, fazer diferença desse país. Então, se você tiver interesse em fazer ciência, tiver a curiosidade científica, não desista disso, não perca a esperança, porque a vida ela é muito longa e as situações que muitas vezes a gente vive são passageiras. Então é melhor a gente construir algo dentro da gente, construir algo que nos dê satisfação, que a gente olhe depois e fale, olha o que eu pude construir. E principalmente se a gente conseguir inspirar as carreiras das pessoas. Porque por mais riqueza que a gente tenha nesse país, a maior riqueza que um país pode ter não está embaixo da sua terra, e sim aquilo que está na cabeça das pessoas. Então, quanto mais gente a gente tiver formada, mais gente pensando, mais gente com vontade de descobrir, a gente ajuda a transformar esse país.